Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso 15. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 11 que diz: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E os que estiveram mortos, sentou-se e começou a falar, e ele entregou a sua mãe. Podem tomar o vosso assento. Glória a Jesus. Meus irmãos, o contexto que eu acabamos de ler nesta noite no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o verso 15, eles narraram um contexto de uma história bastante conhecida, bastante popular. Porém, Deus levanta o doutor evangelista Lucas para um homem bastante detalhista. Se você for ler as Santas Escrituras, você vai ver que nenhum dos outros evangelhos de Marcos, de João e de Mateus, você vai ver esse contexto dessa palavra, para que você possa entender nessa noite. Quando o evangelista Lucas ele está narrando essa história, Deus levanta o evangelista Lucas com um homem bastante detalhista. E quando o evangelista Lucas ele está escrevendo para os gregos ele gostava de contar história, os gregos ele gostava de ouvir a história. É interessante que até no Novo Testamento Jesus não foi bem-vindo, porque quando alguém olhou para Jesus e perguntou de onde ele vem, para onde ele ia e quem são seus pais, quando o evangelista Lucas ele é levantado por Deus para narrar essa história com um texto bastante detalhista, quando o evangelista Lucas ele está falando desta pobre mulher, quando a Bíblia diz que Jesus ele está entrando na cidade de Naim, para que você possa entender, no tempos antigos a autoridade, a submissão, a ousadia estava estendida sobre o homem. Era o homem que saía da sua casa para trazer mantimento para dentro da sua casa. Era o homem que saía da sua casa para trazer a responsabilidade para dentro do seu lar. Mas só que o homem, ele contava a sua história, era o homem que segurava a história daquela casa. Porém, a Bíblia diz agora que esse homem se foi, porque ela é pobre, ela é viúva agora. Então, se ela é viúva, o seu companheiro se foi. Mas o que me chama mais atenção é que quem trazia a responsabilidade para dentro da sua casa era um homem. Mas a Bíblia diz agora que o homem se foi. E quem, pastor, agora vai trazer a responsabilidade é o menino. Mas, pastor, o menino ainda é jovem, o menino ainda é criança. Mas sim, porque no tempos antigos eles não queriam saber disso. Se é homem, vai trazer a responsabilidade para dentro de casa. Se é homem, vai trazer o mantimento para dentro de casa. Porém, a Bíblia diz agora que ela perdeu o seu único filho. Porém, o que me chama mais atenção é que quando eu vejo Ana não podendo gerar, eu vejo Ana dentro do seu coração com um propósito, dizendo: Senhor, já que eu não posso gerar, Senhor, te peço para que o Senhor possa me dar a conceder a luz de um filho, para que eu possa contar a minha história. É por isso que Raquel olha para Jacó e diz: Ora, Jacó, porventura, por que tu não me dá um filho, Jacó, para que eu possa contar a história? Raquel olha meio entristecido, Jacó olha meio entristecido para Raquel e diz: porventura, sou eu o homem que escrevo a história de alguém? Ou seja, Jacó estava falando para Raquel: porventura, sou eu o homem que abro a madre de uma mulher? Ou é o mesmo Senhor que está sentado no alto sobre o trono? É Ele que escreve a nossa história. Mas o que me chama a atenção agora é que essa mulher, ela perdeu um pouco da sua história.
Para finalizar, ela perdeu o seu filho. Só que o que me chama mais atenção é que ela está indo a caminho do cemitério. O que me chama mais atenção agora é que eu vejo ela meio cabisbaixa. Eu vejo agora ela meio triste. Por quê, pastor? Eu vejo ela perguntando para si mesma de novo essa mesma dificuldade. Por que ela está perguntando isso dentro de si, pastor? É porque talvez ela tenha se preparado para outro obstáculo. Talvez ela tenha se preparado para outra situação, mas a mesma situação que ela está enfrentando, ela já conviveu, porque o seu esposo, ela se foi. Então se ele se foi, ela conhecia já o caminho do cemitério. Então se ela sabia o caminho do cemitério, ela está passando por muita dificuldade com a mesma situação. Talvez nós se preparamos para provas maiores, talvez nós se preparamos para dificuldades, obstáculos maiores, mas quantas das vezes o Senhor nos faz passar por com as mesmas situações, com as mesmas dificuldades. Mas o que me chama mais atenção agora é que ela está indo sepultar os seus filhos. Mas o que me chama a atenção é que ela está indo enterrar a sua história. Mas o que me chama a atenção agora é que existia 3 tipos de pessoas que estavam com ela. Primeiro, as capiteiras, das mulheres que se vestiam da cabeça as plantas dos pés, pegavam areia e jogavam para cima e faziam grito asgudo e choravam enganosamente. As segundas pessoas que elas estavam convivendo eram os flautistas. Quem eram os flautistas, pastor? Os homens que tocavam e faziam a melodia no piano, não como o servo de Deus está tocando aqui, um fundo musical abençoado, mas naquele tempo eles faziam a melodia, porque se não houvesse choro, aquilo não era velório. Mas o que me chamava a atenção é que antes disso tudo, eles estavam ganhando em cima, recurso em cima da prova daquela mulher. Quantas pessoas não estão preparadas, quantas pessoas não estão sorrindo, querendo sepultar a vossa história. E o terceiro tipo de pessoa que elas estavam convivendo eram os coveiros. Os coveiros, nos tempos antigos, ele não tinha salário mínimo, e dá para perceber agora que eu vejo os coveiros: pastor, eu tenho data e hora marcada, está vindo um menino aí para ser sepultado aí, ou seja, está vindo uma história aí para ser enterrada aqui. Dá para raciocinar comigo nesta noite? Eu vejo os coveiros bastante alegres, eu vejo os coveiros bebendo uma Coca-Cola, até mesmo comendo um churrasco assado. Que alegria é essa, pastor? Alegria é porque vai sepultar a história de alguém. Quantas pessoas não estão alegres para sepultar a história de alguém? Quantas pessoas não ficam alegres, bate palma para sepultar a história de alguém? Mas o que me chama mais a atenção agora é que Jesus, ele está entrando na cidade de Naim. Mas o que me chama a atenção é que existe milagre na Bíblia que Jesus, ele operou ficando. E qual foi o milagre da Bíblia, pastor, que Jesus operou ficando? Quando ele fala: está cansado, vem até a mim. Estás com sede, vem até a mim. E qual foi o milagre que ele foi indo, pastor? O milagre de Lázaro, o milagre da filha de Jairo. Que mistério é esse que o Senhor quer falar comigo nesta noite, pastor? É que nesta noite Jesus não decidiu ficar. Hoje Jesus decidiu ir aonde, pastor? Porque enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Jesus está indo de encontro à tua casa nesta noite. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Jesus está indo de encontro ao teu trabalho nesta noite. Pastor, não estou entendendo, eu vou trocar para o miúdo. Enquanto o centurião, ele vai até o Senhor e diz: Senhor, vamos até a minha casa. O Senhor disse: vamos. Só que no meio do caminho, o centurião é constrangido. Ele diz: Senhor, eu não sou nem digno, Senhor, de tu andar na casa, pisar a planta da casa nos meus pés, Senhor. Somente faz uma coisa, Senhor. O que, Senhor? Centurião, libera somente uma palavra. Ele olha para o centurião e diz: homem, nem todo Israel se viu tanta fé como em ti. Faz o seguinte, vai para a tua casa, porque o teu servo já preparou algo para ti. Talvez você não esteja entendido, por isso que não deu glória. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus aqui, Deus já enviou um anjo para batalhar a favor da tua casa nesta noite. E que toda maldição lançada contra a tua casa, ela não vai prevalecer. Praga alguma contra a tua casa, ela não vai ficar de pé. Olha para cá, a Bíblia está dizendo que ele está vindo. Mas o que me chama a atenção agora é que, enquanto a multidão que está do lado da pobre viúva é uma multidão de aparência, há uma diferença entre discípulo e multidão. Como assim, pastor? A multidão vem baseada naquilo que o Senhor faz, discípulo baseado no propósito. Se Deus não falar hoje, eu venho no outro dia, mas eu sou baseado em propósito. Eu não sou baseado em multidão, baseado naquilo que o Senhor faz, mas baseado no propósito que há em Cristo Jesus. Mas olha para cá, a Bíblia está dizendo que ela está rodeada de multidão. Mas o que me chama mais atenção agora é que há uma diferença entre multidão e discípulo. Mas o que me chama mais atenção ainda, qual é, pastor? É que quando ela está saindo da cidade, pastor Michael, pastor Mário Vidal, enquanto ela está saindo da cidade, ela
está carregando o filho único, mas o filho único dessa mulher, ele está morto, mas só que do lado de fora está vindo o filho único, mas o filho único não é da mulher, é o filho do soberano, e o filho do soberano, ele está vindo. Como assim, pastor? Enquanto alguém do lado esquerdo está olhando para você dizendo, vai enterrar a história, enquanto alguém do lado esquerdo está olhando para você dizendo, acabou para ela, acabou para ele, e Deus vai levantar a pessoa do lado direito para dizer, eu acredito ainda na capacidade que Deus te deu, eu acredito ainda na promessa. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluias. Olha para cá, eu finalizo as minhas palavras agora. O que me chama mais a atenção ainda é que em todos os momentos que eu leio as Santas Escrituras, em nenhum momento eu vejo a morte se batendo com Jesus. Vou repetir isso. Em todos os momentos que eu leio as Santas Escrituras, em nenhum momento eu vejo a morte se batendo com Jesus. Como assim, pastor, você fala isso? Enquanto a morte está vindo de um lado, a vida está vindo do outro. Porque ainda há esperança. Se ainda respira, ainda há esperança. A palavra de Deus, ela é uma só, e ela não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Para finalizar nesta noite, eu não sei o que você veio fazer aqui nesta noite, mas eu tenho uma certeza de uma coisa: você vai se levantar e vai falar novamente. Eu não sei o que você vai falar, porque tem pessoa torcendo para a nossa derrota, dizendo, ela não vai falar mais, ela não vai pregar mais, ela não vai cantar mais. Mas Jesus vai chegar nesta noite para dizer, levanta-te, porque ainda não é o fim. Levanta-te, porque ainda... Como assim, pastor? Tem pessoa olhando para mim e para você dizendo, começou bem, mas vai terminar mal. Mas só que a Bíblia diz que Nicodemos, ele chega oferecendo 100 mirra de libra. Olharam para o Senhor dizendo, começou bem, mas terminou mal. Olha aí, morreu na cruz, é finado, é como um envergonhador. Mas Nicodemos chega oferecendo 100 mirra de libra. Ele está dizendo, aquele que começou, ele é para terminar. Se você crê nessa palavra, dê uma linda salva de palmas para ele. Aleluia. Convido aí a ficarmos de pé. Mas a oração de dizimista já fez antes da casa do Senhor, e logo após o pastor Mário louvando ao Senhor. Amém? Pai santo e justo, meu Senhor amado, somos gratos, meu Pai, por tudo que já ouvimos. E agora, Pai, iremos contribuir nossos dias de oferta, igual temos para a obra do meu Senhor. Pai, que cada um, meu Pai, contribua com alegria, Pai Santo. Não vem contribuir, meu Senhor amado, porque vê o irmão do lado direito ou esquerdo contribuindo, mas sim, meu Pai, porque nós contribuímos, porque queremos ver a vossa obra crescer espiritualmente e materialmente. Assim, Pai, faz segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E aqui já agradeço minha rica oportunidade. Pode levar com as palmas. Minha rica oportunidade, logo para o pastor Mário e o pastor Vicente. Meus irmãos, que culto animado, que culto cheio da graça de Deus. Deus está falando conosco, vai falar mais ainda. O Senhor está... Vamos adorar a Deus, vamos exaltar seu... Vamos adorar a Deus. Mais uma vez, vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar
Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a oração, porque eu canto assim: vamos adorar a Deus. Deus, Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Recebe nossa adoração. Glória a Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém, meus amados? Muito bom estarmos aqui na presença do Senhor. Hoje, a alegria, né, de ter o pastor Mário, que já congregou conosco também muito tempo, fez uma grande obra para Deus conosco, e hoje está aqui, adorando a Deus conosco. É muito bom, né, ter os servos de Deus aqui, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar os amados para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 20. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça de Deus. Oremos a Deus. Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós Te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar no Teu santuário, na Tua presença, Te adorando. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Desejamos, Senhor, que o Senhor manifeste agora os dons do Seu Espírito Santo, dom da sabedoria, meu Deus, dá o dom de discernimento aos Teus filhos nesta noite, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria do alto para ministrarmos a Tua palavra. Dá-nos do alto, Senhor, também a sabedoria para entender o que o Senhor quer nos falar. Ó Senhor da glória, que o Senhor nos abençoe. Nosso propósito, Senhor, nesta noite é que o Teu povo, a Tua igreja, cada membro possa desenvolver, meu Deus, a função que cada um tem na Tua obra. Nos dê a graça para entender, para compreender. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, pedimos a Tua bênção. Amém. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar de um tema que com certeza é o desejo de todos nós, é o crescimento, é crescer, né? Fisicamente, o ser humano cresce fisicamente, cresce, desenvolve também intelectualmente, biologicamente, seus órgãos, né? E a Igreja do Senhor também, tendo como exemplo o corpo humano, a figura do corpo humano, não é diferente. Nós somos os membros desse corpo. E o desejo do Senhor é que nós cresçamos, venhamos a desenvolver, porque assim a obra de Deus também cresce e desenvolve. Porém, meus irmãos, na obra do Senhor, o pastor Mário até falou aqui da ação de Satanás, do inimigo, para deter os servos de Deus, né? Mas maior é o que está conosco, e ninguém vence Deus, amém, irmãos? Se Ele está comigo, se Ele está contigo, nós vamos passar por todas as provas, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maior. E aqui o versículo chave para o que nós vamos comentar hoje, falando de crescimento, é exatamente essa declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria
a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. Pastor Regiano, apaga essa primeira fileira aqui. A imagem não está muito boa, irmãos, mas era para a pessoa vir ajeitar hoje aqui, mas não deu certo. Tá? Então, o apóstolo, irmão, ele coloca a vida física dele. Se os pastores quiserem descer para ver de lá também, acompanhar, é melhor, fica à vontade. Então, o apóstolo, ele deixa para nós, para a igreja do Senhor, um exemplo de que nem a nossa vida, que nós tanto protegemos, vida física, ela é mais preciosa do que a obra do Senhor. Tudo que um homem tem, irmãos, ele dá pela vida dele. Foi o que o diabo disse para Deus a respeito de Jó. Ele está lá com saúde, ó. Tudo, perdeu tudo, mas está com saúde. E o Senhor diz: então vai lá, toca. Tira a saúde dele, mas tu não pode tocar na alma dele. E o apóstolo Paulo, irmãos, que não era um super-homem, era um servo, ele chegou a este nível elevadíssimo de comunhão com o Senhor, e que nem a sua integridade física era mais importante do que a obra do Senhor. Então aqui tem alguns destaques para nós vermos. De nada faço questão, ou seja, da vida dele ele não fazia questão. Aí ele diz: contanto que cumpra com alegria, né, a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho. Aí eu quero dar mais um destaque aqui. As letras estão em vermelho, mas elas estão ali quebradas. Qual era o alvo principal do apóstolo Paulo? Porque foi essa a meta principal que o Senhor Jesus deixou para a igreja dele: é pregar o Evangelho da salvação. É claro que no Evangelho da salvação está incluído curas, milagres, libertação, providência divina em todos os sentidos, mas prioridade, salvação. Então o apóstolo estava no centro da vontade de Deus, irmãos: ganhar almas para o Senhor, ainda que custasse a sua vida, né? E a gente reflete os dias atuais que nós estamos vivendo, de uma igreja mergulhada em tantas crises ideológicas, teológicas, dentro a maior guerra da igreja hoje é dentro do templo, é dentro, na comunidade, por incrível que pareça, né? Quando vai se conversar com uma pessoa que deixou o Evangelho, que saiu da igreja, que está desanimado, abatido, ele vai citar os membros da igreja, os próprios membros, que deveriam estar funcionando para edificar, para construir. Muitos, infelizmente, trabalham para derrubar. É triste isso. Se o foco meu e seu, meu irmão, for ganhar almas, as picuinhas, elas ficam de lado, os maus entendidos ficam de lado, meus irmãos, e nós vamos àquilo que o Senhor quer: vidas, salvar vidas. Ele deu a mim, a você, à igreja, aos servos, este ministério glorioso que disse o apóstolo Paulo, da reconciliação, tá? Então, meus irmãos, esse versículo mostra que nós só vamos se ver livres dos embaraços, ou vencer cada embaraço que vier, se o nosso foco for realmente vidas, ganhar almas para Jesus. Amém? E aí, eu vou falar hoje uma parte aqui do nosso, que é muito peculiar aqui nosso, da congregação, do trabalho. Por quê, irmãos? Porque tudo está relacionado com a salvação, a forma de trabalho, como nós trabalhamos. Esses dias eu estava num determinado lugar com um irmão, lá no comércio dele, e de repente chegou um cidadão lá na porta, entrou, apressado, entrou. Quando estava passando por mim, o irmão disse: é o pastor Vicente. Ele nem sequer olhou para mim. É um pastor, nem sequer olhou para mim. Foi lá, pegou lá o que ele queria, e o irmão tentando mostrar lá alguma coisa, mas ele muito apressado. Quando ele estava voltando, mais uma vez, nem sequer olhou para mim. Aí eu disse: a paz do Senhor, pastor. Aí ele: a paz do Senhor, irmão. Aí quando ele saiu, eu falei para o irmão:
É com dor na alma que eu vejo isso. Não é só esse cidadão, não. Até dentro da igreja as pessoas entram e saem, nem sequer se cumprimentam. Por coisas às vezes tão pequenas, outros por orgulho, por tantas coisas. Meu Deus do céu, irmão, nós somos a família de Deus. Eu nunca esqueço, no início da minha fé, que um irmão estava vindo para a igreja, eu estava na porta da igreja esperando abrir a igreja, uma igrejinha pequena lá em São Paulo ainda, e quando aquele irmão dobrou a esquina que ele estava descendo a rua, ele levantou os olhos e depois baixou a cabeça e veio caminhando assim uma distância de uns 100 metros, dava para avistar ele vindo, e quando ele foi se aproximando eu vi que ele chorava e soluçava. Aí no meu coração já pensei, deve ter assaltado, alguém assaltou ele, aconteceu uma coisa muito grave com ele. E quando ele chegou chorando, se tremendo, eu digo, o que foi, meu irmão? Na época era o irmão Vivaldo, né? O que foi, meu irmão? E ele chorando, aí veio para cima de mim, deu um abraço apertado e chorando. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Não, é porque quando eu vi o irmão, eu senti uma alegria tão grande que não paro de chorar. Aí. Porque tinha me visto. Eu nasci, o início da minha fé, irmão, os irmãos se abraçavam, choravam, falavam língua estranha, e Deus operava. Não é possível, irmãos, que aqueles que têm o Espírito Santo sejam tão frios, sejam tão indiferentes ao corpo de Cristo, aos membros. Meu Deus do céu, como a igreja tem perdido, irmãos, no sentido de ganhar vidas. Aí eu olho para o apóstolo Paulo aqui, que ele chorava dia e noite, derramava lágrimas para os irmãos se salvarem, se firmarem, colocava a vida dele a risco para a salvação das vidas. Quando eu olho para um testemunho desse, irmão, eu me sinto muito devedor. Eu ainda tenho muito que aprender e fazer pela obra do Senhor, para ganhar vida, para firmar pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Aí eu dizia ao irmão lá que eu estava com ele, eu dizia, olha, meu irmão, eu fiz um apelo à igreja, a gente já trabalha há muito tempo isso, que ninguém entra e sai da igreja sem ser cumprimentado, sem anotar o nome dele. Quando ele está saindo, oferece ainda uma visita, ajuda espiritual. Porque vocês sabiam que tem pessoas que entram na igreja, no templo, entra e sai 2, 3, 4 vezes, ninguém nem sequer dá atenção a ela? Eu já vi isso, pessoal. Aqui aconteceu isso, não acontece mais não, graças a Deus, há tempos atrás. Hoje tem uma fichinha para cada pessoa que nos visitar. O apelo é para cumprimentar, porque não faz sentido, irmãos, uma igreja que não tem afinidade, que não tem contato. Eu dizia para o irmão também lá, eu dizia, meu irmão, Jesus é maravilhoso, a simplicidade de Cristo, o amor de Cristo é muito diferente de nós aqui nessa terra. Está lá uma multidão, ou multidões, porque era uma multidão de um lado, de outro que vinha, e está lá Jesus andando, a poeira cobrindo, o sol quente certamente, e aquele povo gritando, e ele para. Eu dizia para o irmão, ele para e diz assim, vai ali, chama ele aqui que eu quero falar com ele. Aí o pessoal, quem? Porque o cego que estava gritando, muitos estavam mandando ele calar a boca, mas Jesus estava vendo, e Jesus está vendo a nossa vida, meus irmãos. Quem é? Aquele que está gritando, aquele que está clamando, diz a ele que vem aqui. E foram lá e disseram, olha, ele está te chamando. Jesus parou uma multidão para atender um pedinte de esmola. Se nós, igreja do Senhor, irmãos, não tivermos esta sensibilidade do Senhor Jesus Cristo, irmãos, o evangelho perde o sentido. É para todo lado que a gente ouve a reclamação. O povo está perdendo o desejo até de vir no templo adorar a Deus, irmão. Como é que faz obra de Deus desse jeito? Né? Então está aqui o apóstolo Paulo dizendo, em nada tenho a minha vida por preciosa. Aí ele diz assim, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor. Ministério é serviço, irmãos. Aquilo que Deus me deu e te deu, vamos fazer com alegria, com festa,
com júbilo. O culto a Deus tem que ser com muita alegria, com muito fervor. É maravilhoso, irmãos. Tem país aí que as pessoas não têm a liberdade que nós temos. Adora a Deus é em caverna, é escondido, porque senão são mortos. Um pastor do Brasil dizia para um missionário nesses países aí onde é proibido o evangelho: nós estamos orando por você. Aí ele disse assim, a missionária, era uma missionária, ela disse assim: não ore por mim não, ore por vocês que podem pregar o evangelho e não pregam, que podem fazer obra e não faz, e eu estou aqui dando a minha vida. Essa palavra é para mim, primeiramente para você. Vamos, irmãos, olhar para os perdidos, vamos olhar para os necessitados. Se tiver 30 pessoas amanhã aqui na porta da igreja para formar 5, 6 grupos, ainda não dá conta dos lares que tem que visitar e orar pelas pessoas. O diácono Alfredo, ali o diácono Alfredo, evangelizando sozinho pelas ruas, entregando folheto, né, irmão? Quase todo dia, pregando o evangelho sozinho. Vamos acordar a igreja do Senhor. Jesus está voltando, não está? E nós temos que pregar o evangelho. Ele vai voltar a qualquer momento, né? Vamos orar uns pelos outros, pela igreja, pela obra. Deus está operando, Deus está abençoando, mas nós podemos fazer mais. Então vamos lá. Então aqui nós vemos no testemunho do apóstolo, né, que ele nunca cobiçou a prata nem o ouro de ninguém. E ele diz também nesse mesmo texto, lendo outros versículos, ele diz que está limpo do sangue dos que se perdessem, pois nunca deixou de lhes anunciar todo o conselho de Deus, tendo cumprido a comissão, a missão que recebeu do Senhor Jesus. Aqui ele estava sabendo que a qualquer momento ele ia partir, porque injustamente estava sendo julgado. Ele sabia que o tempo dele ia chegar, no tempo de Deus, e ele tinha esse sentimento, irmão, de missão cumprida. Eu quero só fazer uma ressalva aqui, porque quando nós trazemos uma palavra dessa, talvez alguém diga: o pastor tá, porque eu não vou, porque eu não estou fazendo. Não, irmão, nós não temos que prestar conta a nós, ao pastor. Nós temos que prestar conta a Deus, e Deus sabe porque você não está indo, porque eu não estou indo, porque eu não estou fazendo assim, porque eu não estou. Deus sabe, fica tranquilo. Se você está fazendo realmente o que você pode, fica na paz. Agora, uma coisa boa é a gente ter aquele sentimento de missão cumprida, que eu estou fazendo a obra, que eu estou contribuindo com a obra, que eu estou cooperando com a obra, dentro das minhas limitações, porque nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje também nos consome. É um mundo capitalista, é um mundo que tem que trabalhar, tem que estudar para ter uma renda melhor, para sobreviver, pagar as contas, tem família, tem filhos, tem neto. Hoje a irmã me ligou dizendo que não podia vir, porque teve que ficar com as crianças da filha dela, porque a filha dela foi ficar com a avó no hospital, né? E a mãe também, no caso da irmã Maria do Carmo, enferma, tendo que ter cuidados também. Então cada pessoa tem seus porquês, tem seus motivos, porque nem sempre está presente, né? E Deus sabe. Agora, meus irmãos, se eu e você podemos, vamos fazer o que o Senhor colocar na minha mão e na tua mão, vamos fazer, vamos sacrificar. Eu aprendi logo cedo uma lição dura do Senhor Jesus, né? Eu trabalhando em São Paulo, pegando 4 conduções para ir trabalhar e para voltar para casa, ia para a igreja, e da igreja em dia para casa, tinha dia que não tinha o dia da passagem, andava 40, 50 minutos a pé com a minha esposa, mas naquele tempo a gente tinha força, né? Andava, que era uma beleza, e ainda ia evangelizando. Glória a Deus, hein? Graça de Deus, amém? E agora, eu cheguei em São Paulo, muitas igrejas em São Paulo não tem culto na semana, porque o povo trabalha e está cansado, né? Aí nós olhamos para Paulo dizendo: eu não tenho a minha vida em nada por preciosa, desde que eu cumpra a missão que recebi do Senhor. A primeira é vidas, ganhar vidas para Jesus, né? Isso nós sabemos muito bem. Bom, nós também sabemos, irmãos, que Paulo teve uma visão, né? Ele não foi desobediente à visão celestial que ele recebeu, tá certo? No testemunho dele, ele diz que ele não foi rebelde, ele não pôde negar
a visão que ele teve, ele recebeu a revelação de que aquele Jesus, né, que ele estava indo perseguindo os cristãos para exterminar a igreja, ele recebeu uma visão, né, de que aquele realmente era o Messias, era o Filho de Deus, e ele se entregou de coração ao Senhor, obra do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo, se os irmãos lerem em Coríntios 11, 23 a 29, né, nós vamos ver que a vida do apóstolo foi, ele padeceu açoites, apedrejado, traído, abandonado, sofreu muito, naufrágios, perigos de fora, dos de fora e dos de dentro de casa, né? Dos da fé e dos que eram na fé. Então, a igreja, ela sempre foi e será, até a volta de Cristo, irmão, marcada por perseguição, de gente de dentro, da mesma fé e de fora. Mas a palavra diz que onde abundou o pecado, a graça superabundou, meu irmão. Onde o inimigo está operando, Deus opera muito mais. Não vamos deixar, meu irmão, que nada, quando eu digo não vamos, nós não temos capacidade, mas vamos clamar a Deus, para o Senhor remover toda a barreira, todo o impedimento, e nós podemos cumprir com aquilo que o Senhor nos confiou, irmãos. E todos podem fazer uma obra gloriosa para Deus, irmãos. Só falar de Jesus. Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara, e o endemoniado queria ir com Jesus, ficou perfeitamente sã, curado, queria ir com Jesus. Jesus disse: não, fica aí, conta para os teus familiares o que foi que Deus fez por ti. Amém? Todos nós podemos, né, irmão, testemunhar do Senhor, porque nós somos testemunhas de uma história, mas também do poder de Deus. O apóstolo, quando se proclamou mesmo, ele diz: não me envergonhe do evangelho. Por quê? Porque era uma vergonha, né? Quem estava na boa, no status social lá em cima, né? Alinhado inclusive com o império, para haver paz ali, política, religiosa, e também um dos principais da sinagoga, com certeza uma vida bem socialmente, financeiramente, tudo maravilhoso. E de repente ele nega tudo isso, para quê? Para viver apanhando, levando varadas, inclusive dos judeus, né? Padecendo, né? Mas ele tinha recebido uma visão, ele tinha recebido Jesus por revelação, e nós servimos a Deus porque o Pai, o Espírito Santo nos revelou Jesus, né, irmãos? Então isso é maravilhoso, tá? Então ele, diante de tudo isso, ele anunciou, né? Ele não deixou de cumprir com fidelidade aqui, ó, o ministério, né? Apesar de tudo. Então, irmãos, apesar da luta, da tribulação que nós passamos, das aflições, da dor, de tudo que acontece, vamos honrar, vamos pedir graça a Deus para nós honrarmos aquilo que o Senhor nos deu. Amém? O mais precioso, a salvação, e anunciar e testemunhar dessa salvação, tá? Então, Paulo gastou-se, 2 Coríntios 12, 15, ó. Eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja o que, irmãos? Quem consegue ler menos amado? Está longe, né? Menos amado. Quer dizer que Paulo estava num contrapeso aí. Ele dedicando a vida, tudo para a obra, sacrificando, chorando, jejuando, consagrando pela salvação, e muitos retribuíam com o mal. Ouça isso que eu vou lhe dizer. Eu já fui tentado muitas vezes a parar, a desistir, a não continuar, devido a muita tristeza que eu já vivi na igreja, muitas decepções. Todos nós passamos por isso, irmãos. Lembre-se, ser tentado não é pecado, amém? O pecado é praticar. Mas hoje o Senhor traz o exemplo deste homem, servo, apóstolo, um homem igual a nós, que suportou tudo porque Deus estava com ele, porque o Espírito Santo estava com ele, e porque ele se deu. Aqui é muito interessante essa declaração dele, que eu estava meditando hoje, irmãos. Ele diz assim, ó: eu de muito, aí ele ainda coloca: boa vontade gastarei.
gastarei. Ou seja, esse gastar aqui, irmãos, é o desgaste da vida, é o cansaço. É o cansaço. Eu não gosto de dar testemunho assim de coisas que eu fiz, parece que eu estou me gloriando, mas não é não, eu estou glorificando a Deus. Mas eu conheço pessoas, irmãos, que se gastam mesmo, né? E ele ainda diz mais aqui, ó: e me deixarei gastar. Sabe o que é se deixar gastar? É a cobrança que era grande, era a necessidade que era grande, e ele atendia. Tinha uma coisa aqui na igreja que me incomodava muito. Eu não falei, eu não procurei o pastor, porque o pastor já tem muita ocupação. Agora eu estou ocupado na obra de Deus, amém, irmãos? A prioridade agora realmente é a obra de Deus. Antes eu trabalhava, né, a empresa me sugava, né, e realmente era difícil. Mas, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu me deixei gastar também, amém? Então é isso é maravilhoso. Exemplo do apóstolo Paulo. Qual era o alvo dele, meus irmãos? O alvo prioritário: pregar o evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O apóstolo Paulo estava no centro aí. Jesus decide pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. O evangelho é para todos, é para que todos crê, todo aquele que crê ser salvo, né? Então, essa é a nossa missão, meus irmãos, que nós não podemos de forma nenhuma negligenciar, meus queridos. E eu quero que os irmãos vai associando aí a essa cobrança, essa chamada de Deus para nós nos entregar mais, nos doar mais. Vai associando com o exemplo deste homem, irmãos, que padeceu tanto, que sofreu tanto, era um ser humano. Jesus, então, nem se fala o quanto nosso Senhor Jesus padeceu nesta terra, né? Mas ele cumpriu com a missão dele, né? Jesus, mas é Jesus, então Paulo também cumpriu, né? Mesmo sabendo que a qualquer momento seria morto. Mas ele diz, inclusive ele dizia assim: eu não sei se é melhor estar lá com o Senhor ou se estar aqui. Aí ele conclui dizendo: mas eu acredito que é melhor estar com vocês, porque sou muito útil aí, né? Para vocês. Então era uma bênção para a igreja, né? Isso é muito maravilhoso. Então aqui em Romanos fica claro, irmãos, que o nosso alvo é para todos, é pregar o evangelho a todos e acreditar que o Senhor vai salvar, né? Muito bem. Nós temos aqui em Efésios 4,16 que fala do corpo de Cristo, irmãos. Vai aí na sua Bíblia, Efésios 4,16. 4,16 diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Corpo. Observem comigo essa palavra corpo. Esse corpo aí está falando da igreja, de cada um de nós, membros. Nós somos os membros, Jesus é a cabeça. Isso já é bem claro para a maior parte da igreja. Então, Jesus é a cabeça, nós somos os membros que formam o corpo de Cristo. Aí aqui ele diz assim: bem ajustado. Quando fala do corpo bem ajustado, nós podemos olhar para o corpo humano. O corpo humano, quando ele está bem ajustado, tudo funciona, o pé, mão, dos órgãos, tudo funciona, né? Quando ele não está bem ajustado, que tem defeito em algum membro, ele já não funciona direito. Assim é a igreja do Senhor. Eu quero que você pense comigo aqui, liga comigo aqui. Eu sou um membro do corpo e eu preciso me ajustar com os demais membros. Essa coisa de dizer que está bem com Deus e mal com os irmãos não funciona com Deus. O corpo só está bem quando os membros funcionam bem. Não adianta um braço ficar recebendo o comando corretamente do cérebro, que está na cabeça, e o resto do corpo não está funcionando. Esse corpo não vai funcionar direito. Então a igreja do Senhor Jesus, irmãos, que somos nós, confessos em Cristo, né? Aqui é o templo, mas a igreja são as pessoas.
temos que nos ajustar. Não é possível que por coisas tão pequenas, por coisas tão insignificativas diante do que nos aguarda a glória da vinda do Senhor Jesus, nós não busquemos nos ajustar, sabe? Não busquemos. Hoje eu, conversando com a diaconisa Lúcia Vidal, e falando, daqui a pouco a irmã Rita falou também, eu estou aqui do ladinho dele, eu digo, é a minha costela que está aqui, aí ficamos brincando, e ela disse, a costela tem que estar do lado mesmo. Eu digo, é mesmo que aqui acolá tem uma furadinha, uma espinhada, né? Mas a gente não larga, não vai deixar o membro do corpo, né? Pular o dedo lá, esse dedo aqui, eu não quero mais ele não, tem nem perigo, irmão, você vai cuidar do dedo, né? Do canto da unha, das coisas menores. E na igreja, que é o corpo de Cristo, irmãos, não, meus irmãos, não vamos endurecer nosso coração não, irmãos. Vamos perdoar, vamos amar, vamos abraçar. Eu senti alegria do coração, né? Porque hoje eu nem sabia, conversando com a irmã Lúcia, eu falei, e o pastor Mário, fiquei sabendo que voltou, e conversando, ele disse que vai hoje aí, eu digo amém, aí a bênção é maior, porque nós temos uma história, irmãos, cada um de nós tem uma história, né? Nós falhamos uns com os outros, meus irmãos, mas o amor de Jesus é maior, o amor de Jesus é maior, o que tem preparado para nós é muito maior do que todas as questões desta vida, a obra que nós temos que fazer para Deus, meus irmãos, é muito maior do que todos os problemas desta vida. Então, lembre, eu sou um membro e eu preciso me ajustar com os demais membros. Ajuste, quando diz assim, se ajustar, é porque tem que se encaixar, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas nós precisamos nos ajustar, né? Então aqui, é muito importante essa palavra aqui, ó, bem ajustados, pronto, ajustou, se acertou, se encaixou. Agora precisa o quê? Ligar. Já viu aquela história que a pessoa diz assim, eu já perdoei, eu amo ele, eu a amo, mas longe de mim. Não, então não funciona, não perdoou. Tem que estar ligado, amém? Agora é claro que tem umas coisas aí que não dá liga, né? Mas se depender de mim e de você, vamos ligar, amém? Vamos ligar. Barra e ferro não dá certo, mas se Jesus colocar a mão, dá certo, amém? Aí ele diz mais aqui, ó, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Olha que coisa boa, Deus opera em mim, opera em você, e dá certo, Uma certa vez eu estava conversando com um pastor dirigente de uma igreja, ele estava com um problema com um membro, e eu dizendo, não, mas você tem que conversar com a irmã. Não, com ela lá não conversa não, se o pastor quiser, o pastor conversa com ela, eu não quero mais conversa com ela não. Eu digo, rapaz, cuidado, senão Jesus arranca tudo lá, porque um pastor, meu irmão, que não pode conversar com um membro, ele tem que, ou ele desce, se humilha, vai para a olaria de Jeová, ou ele entrega o cajado, porque o pastor, meu irmão, ele tem que ouvir o que ele quer e o que ele não quer, porque ele está ali para cuidar, para apacentar, amém? Então isso é muito importante. Então precisa estar ajustado, cada parte tem que funcionar. Aí ele conclui dizendo, se houver o ajuste, se tiver ligado, se cada parte estiver funcionando, cada parte sou eu, é você, estiver funcionando pela presença de Deus, Deus operando em mim e você, aí diz aqui, faz o aumento do... Quem quer ver a igreja crescer? Quem quer ver a igreja crescer? Eu vou fazer um apelo a você. Ninguém pode sair daqui, irmãos, principalmente os visitantes, sem ser cumprimentado, acolhido, oferecido ajuda, oração. Porque às vezes Deus manda a pessoa aqui para dentro da igreja e a igreja ignora, não pode. Coloca a pessoa do nosso lado e às vezes ignora, não pode. Amém? Então olha bem, faz o aumento do corpo. Se eu e você, irmão, fizer a nossa parte, essa igreja denominacional cresce, o corpo de Cristo cresce, o organismo vivo, a igreja do organismo vivo vai crescer no mundo.
É incrível. A desunião dos cristãos é uma coisa incompreensível. Das denominações. Um irmão chegou dessa igreja aqui, evangelista José Carlos, chegou num determinado lugar e se cumprimentaram, tinha alguns irmãos ali e tudo. Aí o irmão disse assim, o irmão aí citou o nome da igreja, de tal igreja, ele disse, não, a minha igreja, eu sou da Assembleia dos Santos, mas a minha igreja tal. Ele disse que foi uma frieza geral, ignoraram ele o resto do dia. Deus, onde é que está o Espírito de Deus? Como é que nós podemos dizer somos um em Cristo? Com essas coisas? Não, meus irmãos, em nome de Jesus. Como a igreja tem perdido, irmãos, por essas incompreensões, tanto local como no geral. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, irmãos, para compreender a obra do Senhor, né? Então, a igreja cresce quando nós estamos de fato unidos, vivendo e praticando e fazendo aquilo que o Senhor manda. Jesus diz, Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer ver Deus operar, irmãos? Vamos dar as mãos. Quer ver as coisas acontecer? Vamos dar as mãos. Nós aqui, um número pequeno, nós fazemos muito para a glória de Deus, irmãos, amém? Muitas coisas acontecem aqui. Tem hora que eu olho para o que nós já fizemos, fico vendo vídeos, fotos, eu fico maravilhado, porque nós não recebemos recurso de fora, não. É cada um aqui sendo fiel, lutando, batalhando, e eu louvo a Deus. E não há também pressão, nem há apelos exagerados aqui, não. A gente pede, né? Porque Jesus manda pedir, mas não tem exagero. Tá certo? Mas enfim, agora uma coisa eu também aprendi, eu acho que os irmãos já aprenderam: ninguém supera Deus no dar, amém? Ninguém supera Deus no dar. Teve um irmão, um culto que eu nunca esqueço, faz muitos anos, chegou para mim e disse: pastor, eu queria tirar uma dúvida com o pastor aqui. Eu digo: pois não, é que eu estou aqui com dinheiro aqui do dízimo, mas o gás acabou lá em casa. Eu dou o dízimo ou compro o gás? Eu digo: de quem é o dízimo? É do Senhor. Então é dele, para o Senhor. Essa irmã está aqui? Quando ela chegou em casa, o gás já estava lá. Não foi a igreja que mandou, não, foi Jesus que mandou. Mas ele não mandou através de nós, não sei como foi, não, mas o gás já estava lá. Deus prova a minha fé e a tua, amém, irmão? Aí um irmão chegou para o dirigente de uma congregação e disse: quando é que você vai comprar uma bateria para a igreja? Eu disse para o dirigente, aí o dirigente disse, eu fiquei sem saber o que falar. Eu digo: porque você não perguntou para ele se ele era dizimista? Como é que eu posso... Os irmãos já perceberam que a gente recebe com a mão aberta? Ninguém recebe com mão fechada, não, amém? Quer receber? Abra a mão. Deus vai te abençoar, Deus vai nos abençoar. Eu fico vendo aqui que os irmãos que são fiéis, eles estão sempre contando testemunho. Deus está sempre fazendo maravilhas. Não estou falando só de dinheiro não, viu? Mas vamos terminar aqui. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus não recebe nada se não for por amor, amém, irmãos? Não faça nada para Deus se o teu coração não estiver cheio de amor, de paixão, e de desejo e de alegria. Eu estou lembrando do irmão aqui que o pastor pregou isso aí, ele faltou numa coisa lá. Mas meu irmão, por que você não cooperou? Não, porque eu não estava amando, não estava sentindo amor, não estava... Mas não é assim também não, irmão. Tem hora que a gente está com o coração duro, mas Deus diz assim: quando ouvires a minha voz, não endureça o coração, né? Tem gente que pega carona na própria carnalidade. Então, vença em nome de Jesus, para a obra de Deus prosperar. E nós também, porque Deus abençoa todos nós. Oh, coisa boa, Jesus. Amém, Jesus. Vamos aqui, ó. Muito bem, então, para concluir aqui, pontos, notas, né? Então eu quero falar aqui agora, vou mudar um pouco o assunto. Essa primeira parte aqui foi assim, para nós dar um choque em nós. Eu sou o primeiro a receber o choque,
para a gente acordar, despertar, né? Desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Então, não vamos deixar o sono da indiferença, da frieza, do desamor, do desafeto. Não vamos deixar que essas coisas, meus irmãos, nos vençam. Todos nós somos tentados a isso. Se coloque de pé. Você sabe, eu sei o que o Senhor me deu, te deu. Vamos colocar diante de Deus e pedir ajuda e socorro a Deus, porque a recompensa vem do Senhor. Muito bem. Então eu fiz aqui algumas observações, porque hoje é um culto de doutrina, é um culto mais reservado, né? Sobre oportunidades, saudações, pregar, dirigir e outras, cargos, consagrações de obreiros e obreiras, né? Então eu quero falar aqui rapidamente, dar alguns esclarecimentos aqui para a igreja. Tarcisiano vai me ajudando aí, viu, Tarcisiano? Porque crescimento exige dedicação. Todas as pessoas que crescem profissionalmente, têm sucesso, têm êxito no mundo secular, eles têm alta disciplina, eles são autodisciplinados, eles têm toda uma organização da vida deles. Assim também é na obra do Senhor. Amém? A gente se preocupa, nós somos uma igreja sistemática, pensando na ordem, não é engessar ninguém, não é tirar jamais a liberdade do Espírito Santo, amém? Eu digo assim, se você tem 5 minutos, ou 10, ou 1 hora, meia hora, aquele tempo ali, deixa Deus manifestar a glória dele, o poder, o que ele quiser fazer. Agora a gente precisa ter ordem, e é isso que nós trabalhamos. Às vezes nós somos incompreendentes, as pessoas não nos compreendem, achando que nós queremos limitar a ação do Espírito Santo. Jamais, tá bom? Então eu quero falar aqui, por exemplo, os dirigentes dos cultos são orientados a fazerem o revezamento nas oportunidades, tá? O que é isso aqui? Nosso sistema de igreja, de culto, de denominacional, é de participação. Todos aqui podem participar do culto, desde que esteja, claro, dando bom testemunho, né? Desde que esteja atento àquilo que Deus quer dele, tá certo? E aí todos participam. E os irmãos têm percebido aqui que pessoas que louvam, tem um dom inclusive de louvar, louva divinamente bem, afinado, tudo bonitinho, ele louva, e aquele que louva desafinado, ele louva também, tá certo? Porque o louvor para Deus é aqui, ó, no coração, tá bom? É bonito, tudo bem afinado, tudo bem bonito, mas todos aqui podem participar, tá certo? Pode trazer uma saudação, e nós queremos que todos os irmãos participem do culto. Agora, as pessoas que estão sentadas na nave da igreja, meus irmãos, elas pensam, elas raciocinam, né? E tem pessoas espirituais e pessoas que não têm entendimento das coisas de Deus. Então uma palavra, uma frase, às vezes um gesto, um comportamento, uma atitude, pode escandalizar aquela pessoa. Então assim, todos vão participar. Agora, procuremos melhorar e procuremos fazer da melhor maneira possível, e a igreja tem se dedicado a isso, a ensinar, a instruir, para que se faça tudo com ordem e decência, como diz a palavra do Senhor, tá certo? Não se tira jamais a liberdade do Espírito Santo, a obra é dele. Muito bem, estamos aqui, questão de oportunidade. Há sempre uma pessoa ou outra que reclama que não está tendo oportunidade nos cultos, tá? Então aí, eu quero deixar claro aqui para a igreja, com exceção de alguma pessoa que está sendo observada, acompanhada com relação ao testemunho, a pessoa voltou, estava desviada, voltou, ela precisa de um tempo para ela, Jesus já perdoou, se ela se arrependeu de coração, se ela se reconciliou, Jesus já perdoou, se o Senhor ouvir ela, vai para a glória com Jesus. Mas ela precisa, dependendo de cada pessoa, de cada caso, né? Ela precisa de um tempo ali, aguardar um tempo, quarentena ali, para ela mesma se curar, se restabelecer ali, intelectualmente, mentalmente, tá? Então, por isso que a gente tem esse controle, como é que se diz? Essa disciplina, tá? Mas é muito mais de cura e não de castigo, tá certo? Então, os irmãos que dirigem cultos são orientados, né, a observar. As pessoas que estão tendo oportunidade regularmente, elas continuam. Aquelas que não estão tendo, segura um pouco, e na dúvida, pergunta para o pastor, tá certo? Houve uma situação aqui na igreja,
de uma pessoa que foi dirigir o culto, um obreiro aqui, inclusive já de bastante tempo conosco, que quando ele iniciou o culto, ele já deu uma oportunidade a uma irmã que estava com meses que não tinha uma oportunidade aqui na igreja. Então ele já deveria saber que tinha algum problema ali, e ele deu a oportunidade. Amém. Ela veio, louvou, uma pessoa de bem. Depois eu chamei ele e disse: olha, a situação dessa irmã é assim, 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 por isso que ela não estava tendo oportunidade. Ah, eu não sabia. Pois é. Então assim, por isso que as reuniões é para a pessoa entender que a gente tem que ter essa noção, certo? Não é limitar. Aí depois essa mesma irmã chegou para mim um dia e disse assim: pastor, quando é que eu posso tomar ceia? Eu disse: quando você obedecer os ensinos da igreja. Pronto. Aí ela: pois eu vou obedecer. Obedeceu, voltou para a ceia e tal. Depois voltou a viver do mesmo jeito que vivia antes. Aí saiu da ceia de novo. Por quê? Porque ceia é comunhão. Vim aqui à frente ministrar, irmãos, tem que estar em comunhão com o que a igreja ensina, com a doutrina, com as orientações, tá certo? Então, nós temos esse controle. Por quê? Porque o nosso Deus diz que nós não podemos fazer a obra dele de qualquer jeito, fraudulosamente. Então, assim, quem ministra, quem está na presença do Senhor, não é estado de perfeição, mas é um estado de uma vida exemplar, tá bom? Então, por isso que nós temos esses controles, mas o grande desejo nosso, meu, pessoalmente, é que todos participem de todas as atividades da igreja, porque todos têm talento, recebem dons de Deus e Deus quer usar, tá bom? Não há nada pessoal. Bom, as pessoas que vão dirigir culto, elas precisam ser frequentes no culto. Por quê? Porque ela vai estar sabendo quem teve oportunidade, amém? Porque às vezes acontece de uma irmã ter oportunidade na quarta, na sexta e no domingo. Então, se ela teve na quarta, no próximo culto, outra irmã que não teve vai ter. Aquela que teve na sexta, no domingo, outra vai ter oportunidade, outro vai ter oportunidade. Então, quem dirige o culto precisa estar ligado, quem está tendo oportunidade. Porque eu vou dizer aqui agora, e quem está aí, que dirige o culto, sabe disso. Eu não fico controlando nenhum dirigente do culto, não, amém? Às vezes a gente dá um papelzinho anotado, tá? Mas não quer dizer que aquele papelzinho está dizendo que ninguém não deu hoje para isso ou para aquele. Não, não existe isso. Alguém disse assim: ó, os papelzinhos ficam lá e eu nunca chego no papelzinho, né? Mas nem sempre o papelzinho está falando de oportunidade. Às vezes eu boto lá para lembrar o irmão, a irmã: ó, essa pessoa não teve oportunidade essa semana, dá uma oportunidade para ela, tá certo? Nós temos uma outra situação na igreja também, irmãos, com oportunidade, que é o seguinte, que aí vai para os dirigentes que dirigem o culto e para você que está na igreja. Tem pessoas que trabalham a semana toda, estudam, não pode vir para a igreja. Aí às vezes ele vem só no domingo. Aí alguém pode dizer assim: eu não vi aquele irmão na igreja na semana. Mas você tem que saber porque que ele não veio. Foi negligência? Qual foi o problema? Pergunta para o pastor. Porque se ele vier só uma vez na semana, que é no domingo, porque trabalha e estuda, ele pode ter uma oportunidade e deve ter uma oportunidade. Tem irmão que só tem uma folga uma vez por mês. Ele, naquele dia que ele estiver no templo, é bom que ele tenha uma oportunidade. Tá certo? Então assim, agora quem dirige o culto, é importante ser uma pessoa frequente, porque ele está sabendo o que está acontecendo na igreja. Tá? Quem é muito ausente não é bom dirigir o culto, porque ele vai ficar sem saber quem teve, quem não teve, como é que faz, fica perguntando, tá bom? Mas isso também não impede dele dirigir o culto, tá bom? Só para os irmãos perceber que nós temos essa visão, tá? Então, quem dirige culto, procure ser frequente. Muito bem, vamos lá. Oportunidades, motivo pelo qual é priorizado para dirigir o culto quem é mais frequente nos cultos, por ter condição de selecionar para fazer o revezamento entre um e outro. O objetivo é a participação de todos nas oportunidades. Pessoas que não estão tendo oportunidade por algum impedimento, tirar a dúvida com o pastor, tá bom? Então, às vezes, eu já percebi que às vezes tem uma pessoa na igreja que não está tendo oportunidade, aí alguém vem dirigir o culto, Aí diz assim: eu vou dar uma oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã, que eu nunca vi ele ter uma oportunidade na igreja. Então você fala primeiro com o pastor, tá? O pastor vai dizer. Tem assuntos que é muito pessoal, a gente não fala, tá? Teve um irmão que, aquele irmão assim, deixa ele lá sentadinho, porque tem um problema que é muito pessoal, é uma coisa que ninguém pode estar comentando, é confidencial, amém? Então tem que entender isso, irmãos, e não ficar julgando, tá? O pastor
não dá oportunidade para aquele irmão, para aquela irmã, vai chegar o tempo dele, tá bom? A gente está conversando, tá procurando ver como é que está a situação dele. Vamos avante. Lê aí, Tarcísio. Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Filipenses 2, 3, de 1 a 11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém. Essa primeira palavra de Coríntios aí, primeira carta aos Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos? Ou seja, porque Paulo aí, ele deu orientações, porque no Novo Testamento não tem uma liturgia rígida do culto, as igrejas são livres, né, para adorar, louvar, orar, pregar, não tem uma liturgia rígida como teve no Antigo Testamento, né? Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito, ele deu algumas orientações, né? Os elementos principais de um culto, né? Que deve estar presente num culto, tá? E o apóstolo Paulo também se preocupou muito, aí em Filipenses, sim, aí ele diz no finalzinho do versículo 26, faça-se tudo para edificação. Então o culto, os trabalhos, as atividades, elas têm que visar a salvação, em primeiro lugar, das pessoas, né? A mensagem da salvação e também da edificação, tá? Então, assim, nós já vivemos muitas situações na igreja de trabalhos que era confusão, muita confusão por causa de detalhes, tá? Mas graças a Deus que foi amadurecendo e muita coisa foi resolvida, né? Irmãos, encontrar maneiras, formas de trabalhar que não traga perturbação à igreja, que não fique um criticando o outro, reprovando o outro, fazendo confusão não, porque senão atrapalha a obra, tá? Em nome de Jesus. Então aqui, ó, faça-se tudo para edificação. Mudou aí, Tarcísio? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Filipenses 2:3, é só o versículo 3 que nós vamos ler aí. Faça-se tudo, nada façais por contenda, ou por vanglória, ou por vanglória, mas por humildade. Então a obra do Senhor, irmãos, se não está se entendendo, porque onde há contenda, Deus não opera. Tem um detalhezinho na igreja que eu vou falar, mas já vou falar aqui na frente, mas vou adiantar logo. Com relação a louvor na igreja, crente que fica zombando de certos hinos. Isso é da minha tataravó. Eu já falei aqui inúmeras vezes. Hino a Deus, louvor a Deus, hino não tem data de validade. O hino não importa se ele foi escrito há 2000 anos ou ele foi escrito, recebido hoje. O louvor é a Deus e ninguém deve criticar. Tá certo? É louvando a Deus. Agora, eu vou dar aqui algumas dicas rapidamente sobre louvor, porque nós estamos cada dia crescendo uma onda aí de louvores, né? Que na verdade não é mais nem louvor, é música, é canção, é qualquer coisa aí, né? Então vamos ficar alerta contra isso. Então assim, contenda. Deus não opera onde tem a contenda. Nós temos que encontrar uma forma de estar em paz, né? E aqui diz mais, mas por humildade. Humildade na Bíblia, meus irmãos, é o esvaziamento de si, do eu, do ego. Eu faço parte, eu sou membro do corpo, eu sou parte do corpo. Eu tenho que aceitar o outro membro, eu tenho que encontrar uma maneira de me ajustar a ele e não deixar que as minhas diferenças venham transformar o corpo. Aí às vezes tem gente que diz assim, eu acho melhor sair, eu acho melhor não fazer. Não, peraí, nós somos membros do corpo, nós vamos fazer, nós vamos encontrar uma maneira, nós vamos orar a Deus. Teve um tempo na igreja, eu vivi um tempo aqui na igreja de tanto problema, que ninguém queria mais fazer nada. Eu digo, eu vou ter que botar uma placa na igreja, na porta da igreja, perguntando quem é que quer dirigir o culto, quem é que quer vir pregar aqui, porque ninguém quer fazer mais nada. Teve um caso de um obreiro, que eu escalei ele para dirigir um culto uma vez, aí ele, na frente dos outros obreiros, ele disse assim, eu não vou dirigir não. Eu digo, que é isso? Mas por quê? Ele disse, porque eu não obedeço a homem. Eu digo, peraí,
eu estou te pedindo para tu dirigir um culto, quer dizer que se tu for dirigir um culto, tu vai estar me obedecendo, né? Aí eu chamei a atenção dele, isso não é comportamento de servo de Deus. Tá bom, não quer dirigir, amém, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando a pessoa está com a mente confusa, irmão, tudo é confusão, tudo, até o bem se torna em mal. Então vamos vigiar, vamos deixar que a humildade, vamos deixar que o Espírito Santo venha operar em nós, nos esvazie do eu, do ego, do orgulho. Nós somos um corpo, a gente tem que comungar, não é só do meu jeito nem do jeito do outro, tá? Vamos deixar Deus, o Senhor, operar em nós. Aí ele diz aqui, ó, considerai, cada um considere, como é? Considere os outros superiores a si mesmo. Pronto, olha, eu sou o pastor da igreja, amém? Eu sou maior do que alguém aqui? Não. Quando eu vou falar com meus irmãos, com os liderados, eu tenho que considerar ele maior do que eu. Teve um irmão que veio congregar conosco, aí ele conversando comigo, ô irmão, se dirigindo a mim, ô irmão, ai perdão pastor, me perdoe, eu digo, o que foi? Eu chamei o pastor de irmão, eu digo, mas eu sou seu irmão, eu sou servo com você, por que isso? Ele disse, não, porque na outra igreja eu fui chamar o pastor de irmão, ele disse que no dia que eu chamasse ele de novo de irmão, ele me disciplinava, que ele era pastor. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Uma igreja nesse ambiente, irmãos, é só confusão, não funciona, não é assim, tá bom? Então vamos sempre considerar o outro superior, saber que o outro ele tem direitos, que eu tenho também. Eu tenho que respeitar, não posso me colocar numa posição que o outro está sempre embaixo e ele tem que fazer o que eu mando, né? Tem gente que diz, liga para mim, tem um irmão que liga para mim, manda pastor, digo, vem agora aqui fazer isso e isso. Não posso não, então não manda eu mandar, né? Aí agora ele liga para mim, tudo bem pastor? Como é que tá? Eu digo, não manda mais não? Então só uma brincadeira, mas enfim, nós temos que nos colocar sempre abaixo. Todo o trabalho na igreja deve ser em um espírito, esse espírito aqui é humano, viu irmão? Em um espírito de paz e respeito. Todos podem manifestar o que pensa, o que sente, a visão que você tem das coisas, mas sempre com respeito, nunca destratando. Eu não esqueço de uma declaração que fizeram aqui num dos eventos, que marca, eu não fico com raiva, aliás eu não sei nem quem falou e nem quero nem saber, mas é só a declaração. Os irmãos trabalharam, fizeram o impossível aqui para organizar tudo de noite, uma festa maravilhosa. Aí um falando para o outro, que bênção, aí um irmão, não sei quem foi, chegou e disse, só faltou uma coisa, jejum, que não jejuaram, com raiva ainda. Pelo amor de Deus, meu. A pessoa tem que encontrar uma coisa para tirar a graça do povo, da igreja. Não, em nome de Jesus. Se tivesse dito para mim, eu digo, você jejuou? A cooperação deve ser sempre voluntária e com amor de Deus, senão não funciona. Fazer a obra de Deus murmurando é um perigo, viu irmãos? Deus pode fulminá-la. Deus se ira. O povo que saiu do Egito, o primeiro povo que saiu, a primeira geração, só 2 entraram na terra prometida, pereceram tudo no deserto por causa da murmuração. Então vamos vigiar, irmãos, vamos vigiar. Se não há um espírito de cooperação, não quer participar, amém. Agora se vai participar, participe com amor, com alegria, com satisfação, para que Deus abençoe sua vida, minha vida, e a obra dele prospere, tá? Muito bem, para que Deus abençoe a obra e o contribuinte, material ou humano, né? Interesse e valorização por toda a atividade relacionada à igreja, irmãos. Quero reforçar esse ponto aqui, sempre lembrando, toda a obra do Senhor é importante, amém, irmãos? Aqui, em qualquer lugar, quando está se pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus, tem gente que só se interessa pelo estudo, outro só pela oração, outro só por isso, por aquilo, não participa disso, não gosta disso, não gosta daquilo. Não, é a obra de Deus, irmãos. Nós temos que ter amor, vontade, desejo de participar. Claro que vai ter obras específicas que Deus te abençoou, me abençoou, que eu tenho mais dedicação, porque é um dom, é uma graça que Deus me deu para fazer. Mas toda obra deve ser valorizada, amém? Estou falando isso
Porque tem pessoas que têm motivação para uma obra e não tem para outra, para um lugar e não tem para o outro, mas não é obra de Deus. Então não vamos deixar essas coisas entrar na nossa vida também, tá certo? Vamos avante. Motivação. Leia, Tarcisiano. O exemplo de Jesus, servo, obediência, não somente quando está na liderança, quando tem muitos presentes, priorizar esse ou aquele. Em alguns poucos casos é visível o interesse por um e desinteresse por outra pessoa. Pronto, então, meus irmãos, o que tem que dominar o meu e o seu coração, o coração do povo de Deus, é essa palavra servo. Servir. O Senhor Jesus deixou o maior exemplo. Ele disse: eu vim não para ser servido, mas para servir. Nós não podemos ser motivados por outra coisa, senão pelo amor de Deus, pela graça de Deus, tá? E aí, eu quero que os irmãos fiquem atentos, porque desde que eu me converti, isso é visível. A pessoa está na frente de um trabalho, de qualquer trabalho, é uma motivação enorme. Quando não é essa pessoa, ela recua. Isso é pura carnalidade, irmão. Eu não acredito que Deus está usando essa pessoa quando ele está na liderança, porque independente de eu ser o dirigente ou não, do grupo, do louvor, da igreja, da congregação, de eu estar à frente ou não, eu estou ali para servir, eis-me aqui, Senhor. Então isso tem que acabar, não pode estar em nós, tá bom? Também tem um outro problema, depois de liderança, o que é que está escrito aí, Tarcísio? Quando tem muitos presentes. Quando tem muitos presentes, tem pessoas que é desanimado, mas no dia que está lotado é animado. Por quê? De onde é que vem a nossa motivação, a nossa alegria? É da quantidade de pessoas? É do que nos é oferecido ou é o Senhor? Claro que todos nós vamos dizer que é o Senhor, mas na prática alguns não agem assim, tá? Eu vivi uma experiência, estava visitando uma pessoa e conversando ali, eu disse para ela: olha, no dia que tiver um grande evento lá na igreja, eu vou convidar o senhor. Ele disse: não, me convide no dia que tiver bem pouquinha gente. Aí eu disse, aí eu digo: amém, amém, Jesus, né? Então, teve um irmão em São Paulo que ele levou o colega de trabalho para visitar um templo, né, na nossa sede em São Paulo, uma outra sede que tinha muito grande, muito bonita, para ver se ele se convertia. Aí ele foi, adorou, foi lá, visitou tal, quando terminou, que saiu, disse assim: e onde é que você congrega? É aqui? Ele disse: não, é no bairro. Ele disse: eu quero ir lá na sua igreja do bairro, mas era uma igreja bem pequenininha, bem desarrumadinha. Aí ele foi, no final aceitou Jesus, e na bonitona ele não aceitou. A irmã Laodiceia, levaram ela em templos grandes, bonitos em São Paulo, mas ela aceitou Jesus na igreja bem simplesinha que nós congregávamos lá em São Paulo. Porque a obra de Deus é a obra do Espírito, irmão. Ela não depende de quantidade, de beleza externa, de nada. Se nós podemos ter o melhor, vamos ter, mas isso não deve ser as nossas motivações, tá bom? A mesma alegria que eu tenho para pregar para 2, 3, que eu tenho para 1000, eu tenho para 2, 3, não importa onde é que eu estou pregando, eu estou louvando, é a mesma alegria, o mesmo fervor, né? Então isso prova que o Espírito realmente está ali operando, tá? Nós temos um outro problema, irmãos, que eu estou falando desses problemas, eu não estou olhando para ninguém aqui na igreja não, pode ficar tranquilo. Isso é de uma forma geral, nas igrejas, tá bom? Nas igrejas. Mas aqui também tem. Priorizar esse ou aquele. Priorizar o interesse. Quando é com um, é uma alegria. Quando é com o outro, é uma tristeza. É porque não é tudo servo de Deus, não? Com um eu vou, é a maior festa. Com o outro eu vou me arrastando. Por quê? Que obra é essa? Isso não pode, irmãos.
Nós somos servos do Senhor, nós estamos falando de obra de Deus, tá bom? Não deixe isso entrar nunca nas nossas vidas. A alegria tem que ser igual para todos. Claro que tem irmãos que têm mais afinidade um com o outro, porque tem mais próximo, tem vínculo familiar, tudo isso é normal. Mas no coração nós não podemos ter diferenças, tá? Devemos vencer isso daí. O fermento. Então nós temos um problema na igreja que é o chamado fermento. Fermento trabalha escondido, né? Ninguém vê não, né? A gente só sabe que a massa tem fermento porque ela incha. Nós já vivemos problemas graves aqui nessa igreja, irmão. Certa vez um obreiro chegou para mim e disse: pastor, o senhor precisa ver aí que as coisas não estão bem e tal, o que é que está acontecendo, os irmãos e tal, e começou a falar do disse e não disse. Eu disse: toda essa confusão aí, meu irmão, é só uma palavra, fermento. Mas eu vou identificar um dia a massa que tem fermento, vou trazer aqui para a gente tratar. Aí chamamos umas 10, 12 pessoas, sobrou uns 3 só, o resto foi embora, entendeu? Mas é assim, o fermento é isso aqui, ó, conversas que não convêm, sai semeando mal nos corações, insatisfações mal resolvidas, manifestações e outras. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Está lá a pessoa, a maior felicidade com você, aí começa a andar com outra pessoa, muda completamente com você. Opa, está contaminado. Pessoa, a maior felicidade comigo, daqui a pouco, cara virada, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eu chamei umas pessoas que essa pessoa estava andando, e disse: rapaz, a pessoa lá estava tão bem, depois começou a andar com vocês aí, a pessoa mudou completamente. Houve alguma coisa? O pastor está dizendo que sou eu e tal, não sei o que. Eu digo: não, mas eu vou descobrir o que é isso aí. Isso é uma coisa do diabo, irmãos. A igreja está bem, fazendo a obra, trabalhando, aquela alegria e tudo, mas o inimigo vai achar um lugar para semear a semente dele, da contenda, da intriga, da indiferença, do ciúme, de tantas coisas. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos voltar para o início de hoje. Paulo disse que ele não tinha a vida dele preciosa por nada. Ele queria era cumprir a missão que ele recebeu do Senhor. Nós recebemos uma obra para fazer, meus irmãos. Não vamos deixar o fermento, as conversas, as mentiras e os enganos nos prejudicar. Se eu falei, vou repetir. Se você ouvir, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Se você ouvir uma pessoa dizer que outra disse, você já procura saber dessa história. Eu acho que é por isso que não chega quase conversa para mim. Porque se chegar uma conversa para mim que um irmão diz, que um irmão fez, e aquilo eu sei que vai fazer mal à igreja ou a mim, eu vou chamar para conversar. E eu já vi muita confusão por causa disso, mas tem que resolver. Certa vez eu cheguei na casa de um irmão, está lá um irmão diferente, e eu: pai do senhor, irmão, pai do senhor, aquele negócio, rapaz, eu e a irmã Rita, não, aconteceu alguma coisa. E aí a irmã Rita é mais insistente do que eu: não, irmão, o que foi que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Não, está tudo bem. Não está bem, não. Você não é mais a mesma pessoa. E insisti até que ele: eu vou falar. É porque disseram que o pastor Vicente e a irmã Rita não gostam de nós. Eu digo: mas e tem alguma coisa assim que vocês viram em nós? Não, disseram, mas quem? Não vou falar não. Mas o senhor tem que falar, porque eu vou saber dessa pessoa onde foi que ele ouviu que eu não gostava do senhor, da senhora, eu e minha esposa. Aí acabou dizendo quem era a pessoa. Aí eu cheguei na pessoa, aí chamei e disse: meu irmão, me diga uma coisa, quando foi que você ouviu eu falar alguma coisa daquele casal que não gostava, Você ouviu? Não. Você viu? Não. E por que você falou? Porque parece. Eu digo: parece o quê, irmão? Parece o quê? Olha, irmã Silene. A irmã chega para a irmã Silene: olha, irmã Silene, a irmã Liduína não gosta da irmã. Mas o que foi que eu fiz com ela? Não sei, ela não gosta da irmã, viu? Pode ter certeza. Aí a Silene chama a Liduína: Liduína, o que foi que eu fiz com você? Não.
Então fica esse emaranhado de conversa. Não pode, irmão, no meio do povo de Deus, em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Certa vez um irmão estava lá com uma conversa lá fermentando, aí disse: pastor, eu vou ter que falar porque eu não aguento. Estou passando mal. Mas a pessoa disse: se eu falasse para o senhor, ela ia ficar intrigada de mim. Eu digo: pois fale e se intrigue, porque é melhor você falar, deixar ela ficar intrigada, um dia ela se converte, essa pessoa. E aí a pessoa falou. Então assim, não vamos alimentar o fermento na obra do Senhor, na igreja. Amém, meus irmãos? Deixa eu terminar. Como é que a gente resolve? Não resolve não, ameniza. Como é que a gente ameniza essa desgraça aqui desse fermento? Procure a pessoa de quem está insatisfeita em vez de falar para outras. Dúvidas, procure a pessoa certa. Exemplo, assuntos administrativos. Se você vê alguma coisa que precisa fazer, quem é o responsável é o pastor, pode vir falar comigo. Não adianta ficar falando para um e para outro: fale comigo, diga que não está gostando desse jeito, dessa forma. A gente vai encontrar uma outra forma, mas não fermenta, tá bom? Em nome de Jesus. Vai lá, Tassiano, lê bem rapidinho para nós terminar, que a hora já foi. Opiniões erradas, por não saber o contexto ou outro lado da conversa. Pode continuar. Quando houver dúvida que envolve o pastor, procure o pastor. Difamações em geral, danos à obra de Deus. Pessoas saem da igreja, quando vamos saber, já é tarde. Difamações enganosas, com base no acho, eu penso. Louvor, escolha da letra e o momento de adorar a Deus. Amém. Eu não vou detalhar mais o louvor, que já deu uma entradinha. Depois a gente conversa mais sobre o louvor, mas só quero deixar um alerta. Precisamos saber quem é o compositor das músicas, viu? Vocês que cantam bastante e louvam, né? Tem ímpios fazendo música para vender para o crente, viu? Vigia, tá? Também outra coisa, a letra da música, você tem que olhar para a mensagem, o que é que aquela letra traz de mensagem. A mensagem, ela deve ter contexto bíblico. O Salmos é o hino o hinário dos judeus, Bíblia, é palavra de Deus o tempo todo. Os louvores também tem que ser palavra de Deus realmente, Bíblia Sagrada, tá bom? Então a letra, outra coisa, quando nós louvamos, nós não louvamos para as pessoas, nós louvamos para Deus. Deus pega o nosso louvor e leva para o coração do ouvinte, para salvar, para edificar, para curar, para fazer uma maravilha, tá bom? Então isso é importante, a gente não vai poder detalhar muito aqui, tá certo? Mas só nessa última parte aqui, irmãos, dúvidas, vamos falar com a pessoa certa, amém? Quando eu ouvir uma conversa de alguém, saiba que essa pessoa merece o direito de se defender, de se explicar, e não vamos condená-la em nome de Jesus, tá bom? Porque isso certamente vai trazer um dano para a obra do Senhor, tá? Lê bem rapidinho aí, Tarcísio. Situações que geram dúvidas e reclamações, oportunidades, saudações, pregar, dirigir culto e outras, cargos e consagrações de obreiros e obreiras. Os dirigentes do culto são orientados a fazer o revezamento por motivo pela qual é priorizado para dirigir culto quem é mais frequente nos cultos, por ter condição de selecionar para fazer o revezamento, né? Amém. Sobre esse assunto aí, nós vamos detalhar ele bastante na reunião na EPO, Escola Preparatória de Obreiros, sábado. O objetivo é a participação de todos nas oportunidades. Pessoas que não estão tendo oportunidades por algum impedimento, tirar a dúvida com o pastor. Alguns impedimentos em observação pelo pastor: testemunho de vida, obediência à doutrina ensinada pela igreja e PRR, ausência por negligência na frequência dos cultos e nas atividades regulares da igreja. Pessoas que se ausentam por longo tempo, o dirigente do culto deve se preocupar se pode dar uma oportunidade para tal pessoa. Dúvidas gerais, antes procure o pastor da igreja. Amém. Então, olha, tem pessoas que demoram muito a vir na igreja, a gente não sabe mais nem como é que está, tal. Então essa pessoa, quando chega, dá um tempo, pergunta para o pastor. Porque tem pessoas que demoram muito e o pastor está conversando, sabe como é que ela está, conhece o problema da pessoa, e tem outros não, que ignora tudo. Então, quando ela volta, o pastor chama, conversa com ela, procura saber como ela está,
e aí libera para as oportunidades. A gente precisa ter esse filtro, irmãos, para não se fazer obra do Senhor de qualquer maneira, tá bom? As palmas engrandecem o Rei Jesus. Glória a Deus. De pé, Pastor Mário, muita alegria em ter você aqui, acompanhar. Hã? Amém. E o pastor Victor também, Deus abençoe. O Senhor vos abençoe, irmã Isabel. Vamos orar, vamos agradecer. E amanhã tem a evangelização, visita nos lares. Quem puder esteja aqui a partir das 7 horas, tá? Irmã Lúcia, pedir aqui ao pastor Mário para ele ungir aqui. Quem tiver enfermo, vem aqui, ele vai ungir em nome do Senhor Jesus, pedindo a cura e o milagre. Vamos orar também pela saúde do pastor Mário e da sua esposa também, tá bom? O milagre de Deus na vida da serva de Deus, tá? Levante as mãos para cá, peça o milagre de Deus. Quem quiser desejar unção com óleo, vem aqui a oração do pastor para Deus operar em nome do Senhor Jesus. Irmão Francisco também, pelo milagre na vida dele em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Pai bendito, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor. Glorifica o teu santo nome neste momento, ó Deus, através desta oração, deste clamor, desta unção com óleo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Opera o milagre para a glória e louvor do teu santo nome, ó Pai. Faz maravilhas, Senhor, aleluia. Saúde da irmã Josefa, da missionária Rita Félix, da nossa irmã Francisca Vidal, Senhor. Opera na vida dela o milagre, Senhor. Faz maravilha, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Nossa irmã Lourdes Girão também opera o milagre na vida dela. Toda doença, toda enfermidade vai saindo agora pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo. Sai doença, sai enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Queima, Senhor, todo o mal, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja curada para a glória de Deus, nosso Pai. Opera na vida do pastor Rejane, Senhor. Dá saúde do teu filho, ó Pai querido. Opera, Senhor, também na vida do irmão evangelista Zé Carlos, também do pastor Mário, Senhor, da sua esposa, Senhor. Abençoa este casal, esta família, meu Deus, dá vitória ao teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Opera a libertação completa, a cura na vida do jovem Francisco, Senhor. Meu Deus, abençoa também nosso irmão Samuel, dando a ele o poder, a graça, meu Deus, para ele estar firme na tua presença e logo em breve fazer a tua obra como ele deseja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas revelações do Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela visita dos teus filhos hoje, a cooperação dos pastores, meu Deus, da nossa irmã Isabel. Abençoa ela e a família dela também, em nome de Jesus, Pai. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Nos livre, Senhor, de todos os males. Nos livra, Senhor. Guarda a cada um de nós, a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pedimos a tua bênção. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.